Então, pessoal, shalom, shalom. Shalom. Então, que bom estar com vocês, né? E nós vamos ler o 36 de Bamidbar e o capítulo 1 de Devarim. Então, vamos lá, Maria. E os líderes dos pais das famílias dos filhos de Gilade, o filho de Mahir, o filho de Menassé, das famílias dos filhos de Alcef, se aproximaram e falaram perante Moshe, e diante dos líderes, os principais pais dos filhos de Israel. E eles disseram: Yahweh ordenou a meu amo dar a terra para uma herança aos filhos de Israel. E meu amo foi ordenado por Yahweh a dar a herança de Soleferrad, nosso irmão, às suas filhas. E se elas tiverem casado com qualquer dos filhos de outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança deve ser retirada da herança da tribo de nossos pais, e será posta como herança da tribo em que elas forem recebidas. Então será tirada de nossa herança. Quando for o Iovel dos filhos de Israel, então sua herança será posta, a herança da tribo em que elas foram recebidas. Assim sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. E Moshe ordenou os filhos de Israel de acordo com a palavra de Jeová, dizendo: a tribo dos filhos de Alcef falou bem. Isto é o que Jeová ordena que as filhas de Zoleferrade, dizendo: deixe-nas casarem com quem elas acharem melhor, mas somente na família da tribo de seu pai elas se casarão. Assim a herança dos filhos de Israel não será removida da tribo, de tribo em tribo. Cada um dos filhos de Israel manter-se-ão na herança da tribo de seus pais. Cada filha que possui uma herança em qualquer tribo dos filhos de Israel será esposa de alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possam desfrutar, cada homem da sua herança, da herança de seu pai. Nem a herança se removerá de uma tribo a outra tribo, mas cada uma das tribos dos filhos de Israel manter-se-á em sua própria herança. Aí dá pra gente ver uma coisa aí, que essa carnalidade que chama de amor hoje em dia, né, que é o desejo, que é a paixão, né? Então isso não existe. Isso aí, paixão, é para quem tem a mente poluída. Então nós vemos que aí, ó, mesmo que elas vissem um moço de outra tribo e o moço agradasse, elas não poderiam casar com ele. Então, quer dizer, o Criador não ia fazer nada se fosse da parte da... se não fosse da parte da carnalidade. Ele não ia fazer, ele não ia judiar de uma pessoa que ia nascer numa tribo e gostar de uma parte de outra tribo. Não ia judiar, né? Aí falou que não era para casar. Mas se não é para casar, então quer dizer, e a paixão, como é que fica? Apaixonei pelo homem da tribo de tal lugar, então como é que fica para ela? Ela vai casar com o homem? Então não vai, porque paixão é carnalidade. E amor não se traz paixão. Amor é uma coisa que não é porque é bonito, nem porque é grande, não porque é pequeno, e não porque veste bem. Amor é porque sente no íntimo, né? Amar, a gente não ama só a esposa e nem só os filhos, mas nós amamos todos, né? Todos os homens e todas as mulheres. Isso é amor, né? E sem pensar em sexo, porque se o amor pensou em sexo, isso não é amor mais, é carnalidade e é poluição de mente e o que mais? E paixão. Então continua. Assim como ele ordenou a Moshe, assim farão as filhas de Isoleferrade. Pois Malau, Tirsa, Oglá, Milca e Noá
as filhas de Zeloferrade, que casaram com os filhos dos irmãos de seu pai. Elas se casaram nas famílias dos filhos de Menassé. O filho de Elsefe e suas heranças permaneceram na tribo da família de seu pai. Esses são os mandamentos dos juízes que Yahvé ordenou pela mão de Moshe aos filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Iade, próximo a Jericó. Então nós terminamos aí esse livro, né? E vamos continuar mais uma vez, né? Em Devarim. Devarim também vai mostrar muitos mandamentos. Devarim vai esclarecer muita coisa. Agora, mais a parte da história, como os outros livros. E depois é que vai chegar a entrar mais mandamentos, né? Então vamos no capítulo 1 de Devarim. Essas são as palavras que Moshe falou a todo Israel, além do Iade, no deserto, na planície de fronte ao mar de Junco, entre Parã, Topel, Lavã, Hatzerote e Dizavá. 11 dias de viagem de Horeb pelo caminho do Monte Seir até Kadesh Barneá. Desse passar que no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, Moshe falou aos filhos de Israel, de acordo com todos os mandamentos que Yahvé havia dado para eles. Depois que ele matou Sihon, o rei dos Amoritas, que habitavam em Hesbom, e Og, o rei de Baxã, que habitava em Astarote, em Edrei. Aí esse 11 dias de viagem ali, ó, no capítulo 2, está entre aspas, porque não está nos originais. Então, 11 dias de viagem foi o cálculo que eles fizeram e colocaram ali. Mas tudo que nós encontramos, que o tradutor ainda estava seguindo colocando as explicações assim e colocando isso, mas não convém. E se a gente quer dar alguma explicação sobre o que é um talento, sobre o que é quantos dias demorou de viagem, a gente coloca embaixo, mas não acrescentando o texto, né? Então, mas o tradutor ali, ele colocou ali, mas ele colocou entre aspas. Dependendo o outro, né, que vai editar, né, o editor, não o tradutor, o editor. Dependendo do outro que vai editar, já tira aspas, e aí pensa que foi Moshe que disse aquilo lá. Então tem que prestar muita atenção, estou explicando, porque se alguém tiver essa tradução e vê entre aspas, então não foi Moshe que disse. Continua. Além do Iade na terra de Moabe, Moshe começou a declarar esta Torá, dizendo: Yahvé nosso Elohim falou-nos em Horeb, dizendo: Vós tendes habitado um longo período neste monte. Voltem e retomai a vossa jornada, e vão ao monte dos Amoritas, e a todos os lugares próximos dali, na planície, nas colinas, nas regiões baixas, e ao sul, e pelo lado do mar, e a terra dos Cananitas, até o Levanão, e ao grande rio, o rio Eufrates. Eu tenho colocado a terra diante de vós, entrai e possui a terra, que Yahvé jurou a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, para lhes dar a sua semente depois deles. E eu falei convosco naquele tempo, dizendo: Eu não sou capaz de vos levar sozinho. E Yahvé, vosso Elohim, vós multiplicou, e vós sois nesse dia como as estrelas no céu, como multidão. Yahvé, Elohim de vossos pais, vós fará 1000 vezes mais do que vós sois. Então nós vemos que lá em 10 de Ishaiá, e o capítulo 22, fala sobre a multidão dos últimos dias, que será como a areia da praia, mas os que farão techuvá e voltarão ao Criador são poucos. Então lá fala que, ainda que a semente de Israel seja como uma multidão, então os que quebraram o coração agora nos últimos dias e fazer techuvá, que vai fazer techuvá, são poucos, lá está escrito. São poucos remanescentes agora que vão fazer techuvá. Então continua. E agora e vos abençoará como ele vos prometeu. Como eu poderia suportar sozinho toda a vossa opressão, vosso fardo e vossa contenda?
Tomai sábios e homens de compreensão, conhecidos em vossas tribos, e eu os farei cabeça sobre ti. E tu respondeste e me disseste, isto que tu falaste é bom para fazermos. Então, fazer cabeça sobre as pessoas. Então, o cabeça, o rosh, né? Aquele que comanda. Então, tem muitas pessoas que falam, não precisa. Cabeça é Yahushua. Mas o cabeça sempre foi o Criador. Mas uma pessoa ungida pelo Criador, o Criador habita nele, e o Rua do Criador é sobre ele. Então, ele tem capacidade de ser cabeça, porque ele é um com o Machia, assim como o Machia era um com o Pai. Então, todo homem tem essa capacidade, basta deixar dos pecados e abandonar os pecados de todo o coração e ter essa vida. Então, nós estamos vendo ali que é ordenado cabeça, né? Rosh. Então, quer dizer, entre os filhos de Israel. Então, as pessoas estando aqui, eles vão ser, vai ter o Rosh que fala, ó, você hoje vai carpir, você hoje vai vender isso, você hoje vai comprar isso, você hoje vai fazer isso. Então, tem que ter um Rosh para não ser bagunçado, né? Então, continua. Então eu tomei os cabeças de vossas tribos, homens sábios e bem experimentados, e lhes fiz cabeças sobre ti, capitães sobre 1000, capitães sobre 100, capitães sobre 50, capitães sobre 10, e oficiais entre vossas tribos. Então, no nosso estatuto, está falando que um clã deve ter 10 pessoas, né? E não pode se dividir um clã antes que complete 10 pessoas. Porque o cabeça de 10, então 10 estrangeiros entre as nações, será para um entre Israel. Então tem 1 para 10, né? Um israelita para 10 no mundo, para poder ensinar, né? E aí esse israelita que está aí 1 para 10 tem que fazer techuvá. Por isso nós estamos preparando vocês, para vocês ser 1 para 10. Aí o que já foi 1 para 10, ele estando treinado, ele pode ser para 50, o outro pode para 100 e o outro pode para 500, dependendo da divisão do clã. Na verdade, que clã, eu fiquei sabendo que aqui no português dá outra coisa, mas no hebraico, clã se coloca em divisões, né? Em um clã, 2 clãs, 3 clãs, divisões de homens, chama clã. E tem divisões de animais também, não sei qual tipo de animal que é um clã, né? Não sei se é, eu não sei bem como que é, né, esse tipo de animal. Então, continuar. Eu ordenei vossos juízes naquele tempo, dizendo, escutai as causas entre vossos irmãos, e julgai injustiça entre cada homem e seu irmão, e o guer que está convosco. Então, julgar em justiça. O homem que está entre nós, que é os descendentes de Israel, e os Ger. Então, é o julgamento. Se o Ger, como nós fomos espalhados entre a terra para ser uma luz para as nações, né? E aí o Ger, Zacarias 8:23, ia nos reconhecer como nós, os únicos que tinha Elohim, está escrito lá. E nós somos os únicos que tem o Elohim verdadeiro. Então, nós sendo o único que temos o Elohim verdadeiro, então os Ger iriam, os estrangeiros, os que não têm nacionalidade de Israel, né? Os que não são semente de Israel, que não é filho de Abraão, então eles iriam chegar a nós e falar, vocês têm o único Criador, Elohim, são de vocês, e nós vamos seguir esse Elohim. Então está escrito que nos últimos dias ia acontecer, e se acontecer de um Guerim, né, que vai vir acontecer, não, vai vir vários Guerim, nós não vamos atrás, porque lá o Mashiach diz, não ide pelo caminho do gentil. Então o gentil tem que nos procurar, como Zacarias 14. Nós temos que ir diante das ovelhas desgarradas da casa de Israel, de acordo com Mateus 10 e o verso 6, que fala, ir diante das ovelhas desgarradas, mas não ides em caminho de gentil. Então, para não ir atrás de gentil, ir atrás de ovelhas desgarradas, que são as ovelhas, os filhos de Israel, que quando voltou do cativeiro de Babel, e depois continuou as 2 tribos em Israel, lá em Jerusalém, e eles não voltaram ao Criador. Então, fazendo techuvá. Então, continua. Não respeitareis pessoas em juízo, mas vós não tereis medo da face do homem.
porque o juízo pertence a Elohim, e a causa que é muito dura para vós, tragam-na a mim, e eu a ouvirei. Então, aí não respeitareis diante do juiz. Não respeitarei ninguém, nem sua mãe. Agora em Devarim 13, nós vamos ler. Se a sua mãe chamar para adorar um ídolo naquele tempo, então era posto à morte e você era o primeiro a tacar a pedra sendo filho. Mas lá está escrito, honra o pai e a mãe. Mas se o pai e a mãe não estão diante do juiz para ser julgado. Porque se o pai e a mãe estiver diante do juiz para ser julgado, então se for pena de morte, e se fosse para você tacar a primeira pedra, você era para tacar a primeira pedra. Então quer dizer, por isso está escrito, deixe seu pai e sua mãe, deixe a sua esposa e seu filho, a sua irmã e o seu irmão, e sigam. Porque se eles, nós não vamos tacar pedra neles, nós só vamos abandonar. E os filhos, os irmãos, as irmãs, que respeitarem a nossa fé e fazerem o que nós pedimos para fazer quando estiverem em nossa casa, esse pode estar em nossa casa. Mas aquele que não respeitar, então não pode estar na nossa casa. Então nós recebemos uma família, a nossa família em casa, mas essa família respeita. Se ela está imunda, elas não vêm aqui. E mesmo que a gente fala, tem lugar separado tem quarto para as pessoas que estão imundas, né, se purificarem e ficarem lá, mas mesmo assim não querem vir para não atrapalhar. Então, quer dizer, essas são bem recebidas, que são das nossas famílias. Mas aqueles que não respeitam, igual já aconteceu de família vir aqui, né, e querer rezar, orar outro Elohim e ser barrada. Então, quer dizer, uma é aquela que nós abandonamos, se não consertar. Mas se a gente fala para eles, olha, que nem nós corrigimos um da família, né, falou, isso não pode acontecer aqui, você está cantando essa música aqui para ídolo, então isso não pode. Aí na hora ele pediu desculpa e perdão e não cantou, e a gente esperava que ele ia ficar com raiva, e naquele dia ele falou, não, hoje a gente dorme na sua casa, e depois, no Shabat, como a gente não pode sair da sua casa, então nós vamos para a casa fulano e tal, que lá nós vamos passear e tal. Então, quer dizer, respeitou sendo de outra religião. Então, isso aí é o dia que eles falaram, estou indo aí na sua casa, nós recebemos. Então, eu estou dando essas colocações para vocês verem quando você deve receber o seu parente. Porque lá fala que os seus maiores inimigos são os seus próprios familiares. Então, se os seus familiares caçar confusão com vocês, eles são seu inimigo. E o inimigo desvia de estar diante dele. Então, nós não podemos estar diante da mesa do escarnecedor, não estar sentado na mesa do escarnecedor. Então, quer dizer, mandamento está no primeiro de Tehillim, né? Continua. Eu vos ordenei naquele tempo todas as coisas que vós deveis fazer. Quando nós partimos de Horeb, nós fomos por todo aquele enorme e tremendo deserto, e vós viste pelo caminho da montanha dos Amoritas, como Yahweh nosso Elohim nos ordenou, e nós chegamos a Kadesh Barnea. Eu vos disse, vós chegaste à montanha dos Amoritas, e Yahweh nosso Elohim nos deu. Yahweh vosso Elohim colocou a terra diante de ti, sobe e toma posse dela, como Yahweh Elohim de teus pais, que falou, não temas e nem fiques desencorajados. E vós que se aproximaste de mim, cada um de vós disseste, nós mandemos homens adiante de nós, e eles espionaram a terra, e nós trarão palavras outras vezes acerca de que caminho devemos subir, e para qual cidade nós chegaremos. E a declaração agradou-me, e eu tomei 12 homens dentre vós, um por cada tribo. E eles tornaram a subiram a montanha e chegaram ao vale de Escol, e a espionaram. E eles tomaram do fruto da terra em suas mãos, e os trouxeram a nós, e nós trouxeram informações outra vez, e disseram, é uma terra boa que a nosso Elohim nos dá. Não obstante vós não quiseste subir, mas rebelaste vós contra o mandamento de Yahweh vosso Elohim. E vós murmuraste em vossas tendas, e disseste, por que Yahweh nos odiou? Ele nos tirou para diante da terra de Mitzray,
para entregar-nos nas mãos dos amoritas, para destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos têm desencorajado nossos corações, dizendo: o povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes, cercadas até o céu. E nós vimos os filhos de Anaquim ali. Então eu vos disse: não temais, nem tenhais temor deles. Yahweh, vosso Elohim, vai adiante de vós. Ele luta por vós, segundo tudo o que ele fez por vós, em Mitzray, diante de vossos olhos. Então, aproveitando a oportunidade de falar que estar junto em comum, ter a vida que nós temos, vendendo as propriedades e bens para juntar conosco, e se você realmente acredita, então esse texto serve para você. Yahweh Elohim vos abençoará. Yahweh Elohim não deixará que você caia no engano, porque o Criador é contigo. Então nós vemos que as pessoas que vêm estar aqui conosco, eles mesmos confessam, na hora que está conversando, sai os deslizes da boca, o que está pensando de mal contra nós. Então está pensando em fazer assim, depois mesmo que diz: eu estou brincando, né? Então está pensando de fazer isso, mas eu estou brincando. Então quer dizer, eles mesmos falam o que eles vão fazer, porque Yahweh é conosco. Então nós podemos... Quantos do servo de Yahweh não foi morto um dia por isso? Por entregar a sua vida. Nós um dia podemos ser morto por entregar a vida a Ele, ser morto pelos nossos amigos, mas na realidade, pelos nossos inimigos, mas na realidade, o Criador está diante de nós. Então, se você abandona tudo para seguir o Criador, então você abandonou. Então você não volta para casa. Você continua na caminhada. Então, em 1914, né, depois de 20 e poucos anos que estávamos correndo atrás para estar juntos em comum e tentando juntar as pessoas, mas como no dia de Noá, né, 120 anos, 8 pessoas, então fica difícil. Então o que aconteceu? Em 1914, aí nós reunimos um povo, e era bastante, e falamos: vamos estar juntos em comum. Todos toparam. Só que aí na realidade eles foram embora, mas eu e a Marquia não abandonou, porque nós realmente entregamos a nossa vida ao Criador. E nós não fomos lesados para dizer: nós estamos acabados. Foi 2014, né? 2014, eu devo ter errado aí, a Maria está me corrigindo, mas foi em 2014 que aconteceu isso. E aí nós pegamos e começamos a estar juntos em comum. Em 2014, na verdade que nós estávamos mais ou menos 4 anos antes, mas não tínhamos tomado decisões nenhuma, era só aquele amigável, né? Nós estávamos amigáveis, não está dividindo tudo. Em 2014 nós fomos dividir tudo que temos, e aí nós começamos a dividir tudo que temos. Até 2014 nós não tínhamos dividido o que tínhamos, então até 2014 era só conversa. Só que todo mundo foi embora, mas todos os bens que o Criador tinha nos dado e todas as doações que o Criador tinha nos dado, aconteceu a mesma coisa. E o dia que acontecer qualquer coisa com nós, nós acreditamos que é a vontade do Criador. Então, nós vemos que ninguém levou nada do que tínhamos, nós continuamos a mesma coisa firme. E se alguém continuar firme, então a comunidade sempre continuará, sempre estará continuando, e a pessoa estará junto. Então aqueles que quebrarem os mandamentos é os que vão saindo fora. Quebrou o mandamento, não consertou, sai fora. Não tem conserto, sai fora. E aí assim foram todos embora, ficou eu e a Marquia e mais um senhorzinho, né, de 80, hoje ele tem 86 anos, 85 anos. E está até passando mal lá, os filhos estão cuidando dele, nós queríamos cuidar aqui, os filhos não deixaram, e levaram para lá, e chegou lá não está cuidando. Então, vieram para cá, nós 4, que era também o Severo, e o Severo também não chegou a estar conosco, assim, em termos de falar: ó, vamos dividir, estar junto, mas o Severo está andando conosco desde aqueles tempos, e vai tomar a decisão. E esse senhorzinho foi da turma toda, então os que estavam permanecendo. Agora eu não sei se permanece, né? Eu sei que Severo a gente vê ele cada 20 dias, cada 30 dias, mas o senhorzinho nós não vimos mais faz uns 2 anos.
Aí continua, Maria. No deserto onde vós viste, como Yahweh vosso Elohim vos levou, como um homem carrega seu filho em todo o caminho que vós fosse, até vós chegardes a este lugar. Ainda neste caso, vós não creste em Yahweh vosso Elohim, e foi no caminho adiante de vós para prover um lugar para lançardes vossas tendas pela noite no fogo, para mostrar-vos em que. Então aí não creu em Elohim. Então quando você tomar a decisão, falar, vou servir a Elohim, você crê nele. E a partir dali você não abandona nunca mais. Os homens que estão do teu lado, falando, pode abandonar. Mas você não abandona. Porque o reino é verdadeiro, porque a Torá é verdadeira, porque a escritura é verdadeira. Ah, eu estou com medo, Yashurum. Eu não sou nada. O dia que eu cair, eu saio fora e você fica. Igual os outros caíram e nós ficamos. Então é assim que funciona. Quando cai um, aí fica aqueles que está vivendo. E não seja medroso, nem tímido, nem covarde. Porque está escrito que os medrosos, os tímidos e o covarde não entrarão no reino. Então continua. Caminho vós deveis ir, e a nuvem de dia. E ela ouviu a voz de vossas palavras e ficou irado, e jurou, dizendo: certamente nenhum desses homens dessa geração má verá a boa terra, que jurei a dar a vossos pais. Exceto Caleb, o filho de Jefuné, ele verá, e a ele eu darei a terra na qual ele caminhou, e a seus filhos, porque ele seguiu completamente a Yahweh. Também Yahweh ficou irado comigo, por vossa causa, dizendo: tu também não entrarás lá. Tá. Aí se você ficar de olho no outro e perturbar o outro pode perder também por causa de você. Então, os outros foram culpados de Moshe não entrar. Continua. Mas Yahushua, filho de Nun, que está diante de ti, ele entrará lá. Encoraje-o, porque ele fará com que Israel possa herdar. E vossos pequeninos, dos quais vós disseste que seriam a presa, e vossos filhos, os quais naquele dia não tinham conhecimento entre o bem e o mal, eles entrarão lá. A eles eu darei, e a eles possuirão. Mas quanto a vós, voltai e tomai vossa jornada para o deserto pelo caminho do mar sul. Então vós respondeste, e disseste-me: nós pecamos contra Yahweh, nós subiremos e lutaremos de acordo com tudo que Yahweh, nosso Elohim, nos ordenou. E assim vós cingiste em cada homem suas armas de guerra, e ficaste pronto para subir na colina. Yahweh disse-me, disse-lhes: não subais, nem luteis, porque eu não estou entre vós, para que vós não sejais feridos diante de vossos inimigos. Assim eu vos falei, e vós não escutaste, mas rebelaste contra a ordem de Yahweh, e subiste presunçosamente na montanha. Os amoritas que habitavam na montanha saíram contra vós, e vós perseguiram como as abelhas fazem, e vós destruíram em Seir até Ormá. E vós retornaste e lamentaste perante Yahweh, mas Yahweh não ouviu a vossa voz. Ele não vos deu ouvido. Assim vos habitasse em Kadesh muitos dias, segundo os dias que vós habitaste lá. Então, bastante importante esse texto, falando da coragem do povo e daqueles que não tiveram coragem. Falando daqueles que não, que rejeitaram a estar com o Criador e confiar no Criador. Porque se nós sabemos que a Torá é verdade, para que nós duvidarmos da Torá? Porque não é duvidar de mim que sou Yashurum, que estou falando para você veste uma túnica e você não veste. Não é duvidar de mim. Você está duvidando da Torá. Você não está envergonhando do povo diante de Yahweh, mas você está se envergonhando de Yahweh, porque Yahweh que deu a túnica, deu a roupa, foi Yahweh que deu tudo que nós temos para nós usarmos, os nossos modos de vida, aí você se envergonha. Então, quer dizer, o homem que tomar uma decisão, ele tem que tomar uma decisão e não ser covarde, e não ser tímido. E tem outra palavra lá, que eu me esqueci. É 3 palavras que diz: aos covardes, aos tímidos e aos medrosos.
Então os medrosos que falam, mas e se eu ficar com fome? Mas e eu se eu não arrumar serviço? Mas eu não sou aposentado. Então aí cada um acha uma dívida, um problema, né, para não se encaixar. Aí as pessoas, tem gigante lá. Então sempre você coloca alguma coisa. Mas o Machia já falou algo referente a isso. O Machia diz assim, olha, uns não virão porque comprou uma junta de boi. Outros não virão porque vão casar. Outros não virão porque comprou uma fazenda. E assim por diante. Aí um não vem porque não vai usar turbante. O outro não vem porque não vai usar túnica. O outro não vem porque não vai celebrar as modinhas. O outro não vem porque quer cobrir com o talite que não está na Torá. O outro quer andar para baixo para cima aqui, ele não vem porque ele tem que colocar um kippá na cabeça e um talite nas costas no Shabat. Igual o rapaz falou, olha, se eu for aí estudar com vocês, morar com vocês, eu gosto muito do talite e gosto muito do kippá. E sábado e domingo, e sábado eu coloco o talite e o kippá. E fico de talite e kippá o dia todo. Eu falei para ele, aqui não serve porque talite e kippá não está escrito na escritura. Então as pessoas arrumam doutrinas para colocar diante das coisas de Yahweh. Mas as coisas de Yahweh ele não quer. Como ele quer usar todo dia kippá, mas aí continua com a calça e camisa. E túnica nada. Turbante também nada. Então, nós terminamos aí o estudo da Torá. E Shalom!